Olá a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a consciência e conhecimento nos séculos 17 e 18 e vou encerrar agora a discussão iniciada em nosso último encontro, na última videoaula, sobre a passagem do 28º parágrafo do apêndice ao tratado, em que Hume parece definir consciência como percepção ou pensamento refletido. Eu apresentei algumas dificuldades em ambas as interpretações. Em primeiro lugar, da consciência como pensamento refletido, mostrei as dificuldades de se entender a consciência como reflexão e as dificuldades de se entender a consciência como pensamento, e também, na sequência, eu apresentei algumas dificuldades sobre como devemos entender a noção de consciência como percepção. Por um lado, os problemas que a compreensão da consciência como uma percepção de segunda ordem trazem para a filosofia humeana, e também para aquela interpretação de que a consciência é ela própria uma percepção, visto que Hume reconhece que existem fenômenos mentais como as relações, as tendências e inclinações, de que a mente está consciente e não podem ser reduzidos, esses fenômenos, às percepções. Então, procurei problematizar todas essas interpretações da noção de consciência como percepção e pensamento refletido, e, como eu já havia adiantado em nosso último encontro, eu não acredito, eu não entendo que haja ali no 28º parágrafo um erro do Hume sobre o que é consciência. Eu não acho que ele tenha se contradito, eu não acho que ele tenha sido inconsistente, eu simplesmente porque acredito que o Hume ali, naquela passagem, ele não está falando da consciência enquanto um fenômeno em geral, enquanto fenômeno de se estar consciente de todo e qualquer estado mental, toda e qualquer atividade mental. Ali me parece que o Hume está falando, na verdade, sobre a consciência de si ou a autoconsciência. Então nós devemos buscar no próprio texto do apêndice, mais exatamente entre o 18º parágrafo e o 30º parágrafo, que é quando o Hume está falando da identidade pessoal, sobre o conhecimento do eu, sobre o conhecimento da mente, e nós devemos entender aquela passagem naquele contexto para entender que o Hume está preocupado ali não em definir o que é consciência, ele está preocupado ali em explicar o fenômeno do conhecimento de si, a autoconsciência. E é nesse sentido que eu vou argumentar de agora em diante. Bem brevemente, essa será uma videoaula bastante curta, porque ela é a conclusão daquela discussão desenvolvida em nossa última videoaula. Então não é novidade para ninguém que conheça, para nenhum leitor, nenhuma leitora do Tratado da Natureza Humana, que Hume parece se esquivar todo o tempo da tarefa de explicar o fenômeno da autoconsciência. Então há um intérprete, o Stevenson, que ele nos diz, por exemplo: Hume negligencia consistentemente a explicação da relação entre consciência, percepção e o eu em seus escritos. Tanto no tratado quanto na primeira investigação, tanto o tratado quanto a primeira investigação, carecem de um tratamento da autoconsciência que a sua teoria psicológica geral parece exigir. Então, fim de citação. Esse é um processo que nós vimos se desenvolver ao longo de toda a história da filosofia moderna. Nós vimos o Descartes preocupado com o cogito, preocupado com a própria existência, com a natureza da sua existência, sobre aquilo que ele é. Nós vimos também esse problema chegar ao Locke, quando Locke está preocupado em discutir a identidade pessoal, em explicar a natureza do nosso eu. Vimos o modo como Berkeley também está interessado pelo conhecimento de si, pelo autoconhecimento, e agora vemos o que parece ser uma negligência proposital da parte de Hume em falar
sobre essa autoconsciência, sobre o modo como nós poderíamos nos conhecer, como a mente conhece a si própria. Na verdade, para ser um pouco mais claro a esse respeito, o Hume não nega o problema, não nega discutir o problema do conhecimento da mente para além do campo das percepções. Vimos esse problema em Locke, vimos esse problema em Berkeley, e o Hume tem toda uma seção do Tratado da Natureza Humana, chamada Da Imaterialidade da Alma, a 5ª seção da 4ª parte do livro 1, em que ele está preocupado em explicar ou evidenciar de que maneira nós não somos capazes de falar sobre uma mente para além do campo das percepções, para além do campo das nossas impressões e ideias. Vamos discutir um pouco mais detalhadamente essa questão na nossa próxima videoaula. Acontece que, e como muitos intérpretes notam, o que o Hume parece negligenciar é a questão de falar sobre o que é isso que está para além das percepções que percebe, ou o que é isso que opera com as impressões e ideias. Quando o Hume está falando sobre perceber, sobre experiência, o que é isso que percebe, o que é isso que experiencia? Esse é um ponto bastante problemático para a filosofia humeana. Eu ainda acredito que não seja inconsistente da parte do Hume não falar sobre isso, porque e isso nós vimos claramente em filosofias empiristas como a de Locke, como a de Berkeley, como a de Hume, não se pode falar sobre o que está para além do campo da experiência. Isso é uma impossibilidade metodológica, e eu acredito que o Hume não tenha sido inconsistente ao não falar sobre isso, pelo simples fato do seu respeito estrito ao método experimental de raciocínio, sobre só falar a respeito do que pode ser observado e experimentado. Contudo, há de se notar, como vários intérpretes notam, que a filosofia, a psicologia humeana, assim como a berkeleyana e a lockeana, precisa de algo que parece precisar, e esse é o ponto, parece precisar de algo que esteja para além da experiência. Ao falar do consciente, ao se falar da consciência, por exemplo, é preciso falar sobre aquilo que está consciente. Então, o Hume parece não se dar muito bem com essa questão, ou pelo menos, como diz o Stevenson, ele parece propositalmente negligenciar essa discussão do que é isso que percebe, do que é isso que tem tendências, do que é isso que tem inclinações, do que é isso que relaciona percepções. Então, como alguns intérpretes vão chegar a dizer, existe o problema de que a experiência exige o experienciado, a consciência exige aquilo que está consciente, tanto quanto exige um objeto de que se está consciente, exige também aquilo que está consciente. E o Hume parece, de alguma maneira, então, fugir a essas questões. Eu acho que, em alguns momentos do tratado, em específico no 28º parágrafo do apêndice, o Hume está nos dando algumas dicas, ou nos dando algumas sugestões do que ele compreende como eu, ou como isso que está consciente, ou melhor dizendo, de que maneira nós nos apreendemos, ou nós estamos conscientes de nós mesmos, a mente pode estar consciente de si. Então é sobre isso que eu vou falar brevemente, então, de agora em diante. Há quem defenda que a confissão apresentada por Hume no apêndice sobre uma possível inconsistência na explicação da identidade pessoal deve-se justamente à incapacidade de Hume de explicar a autoconsciência. Então, o apêndice entre o 18º parágrafo e o 30º parágrafo, o Hume aparentemente estaria confessando uma inconsistência na sua teoria da identidade pessoal.
Ele reconhece que encontrou uma dificuldade e que ele não sabe, ele não consegue explicar o mundo mental, os fenômenos mentais, da maneira que ele gostaria de explicar. E isso é discutido longamente durante 12 parágrafos, e na literatura secundária, há quem diga, e não poucos intérpretes, que acha que o problema do apêndice, que não está claro, apesar do Hume falar longamente sobre o problema que ele encontra na sua filosofia, não está claro qual é o problema. Curiosamente, ele diz que existem princípios que ele não consegue conciliar, mas que nós, leitores e leitoras, não percebemos por que ele diz que ele não consegue conciliar, porque eles são conciliáveis. Ele diz que existem alguns problemas pontuais e que não está claro por que aqueles seriam problemas para a sua filosofia, e há, assim, uma enorme gama de leituras possíveis do famoso problema do apêndice. Então, o que Hume entende como sendo o problema na sua teoria da identidade pessoal, na sua explicação dos fenômenos mentais. E são vários artigos dedicados existem linhas de interpretação sobre qual seria o problema do Tratado da Natureza Humana, do apêndice em relação à identidade pessoal. Não vou me ocupar com discutir isso nesse momento. Apenas indico que para alguns intérpretes o problema seria justamente esse: o Hume não consegue explicar a autoconsciência. O que ele diz, em uma das passagens mais conhecidas a esse respeito, o Hume vai dizer, no apêndice: eu acalentava alguma esperança de que, por mais deficiente que pudesse ser nossa teoria do mundo intelectual, ela estaria livre daquelas contradições e absurdos que parecem acompanhar qualquer explicação que a razão humana possa dar acerca do mundo material. Mas ao fazer uma revisão mais cuidadosa da seção concernente à identidade pessoal, que é a 6ª seção da 4ª parte do livro 1, intitulada Da Identidade Pessoal, vejo-me perdida em um tal labirinto que, devo confessar, não sei como corrigir minhas opiniões anteriores, nem como torná-las coerentes. Então, há quem diga que o problema do apêndice é o problema da autoconsciência. Eu, na verdade, não vou discutir qual é o problema que o Hume encontra no apêndice, o que ele confessa ter encontrado de dificuldade na sua teoria da identidade pessoal. O meu objetivo é tão somente explicar aquela passagem em que Hume parece definir consciência como percepção ou pensamento refletido. Essa passagem deve ser compreendida no contexto dessa discussão da identidade pessoal. Então, quando nós lemos essa passagem nesse contexto desses 12 parágrafos, nós percebemos, eu acredito, que o que o Hume tem em vista, na verdade, é justamente o fenômeno do estar consciente de si, ou a autoconsciência. Então, ele está nos dizendo ali de que maneira nós nos apreendemos, nós nos conhecemos pela consciência. Então, o que me leva a pensar isso? Então, Hume certamente tem em vista, lembrando que na passagem, o Hume inicia a passagem dizendo a maioria dos filósofos. Então, quando ele está dizendo a maioria dos filósofos, certamente ele está se referindo a autores como Locke e como Anthony Collins, para quem a explicação do conhecimento do eu, do si próprio, do self, depende da consciência. Então é claro que ele está, para mim é claro que ele está se referindo a esses autores. Então o Locke, lá no 27º capítulo do livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano, na seção da identidade e da diversidade, onde o Locke fala da identidade pessoal, o Locke, ele é explícito, e eu vou fazer aqui uma comparação entre Hume e Locke sobre esse ponto, para mostrar como o Hume está falando, eu acredito, algo muito próximo do que o Locke está dizendo. O filósofo é explícito sobre como cada ato mental consciente, toda percepção de uma ideia, seja de sensação ou de reflexão,
é acompanhado, então, cada ato é acompanhado pela consciência do próprio eu. Essa passagem, eu me lembro, nós chegamos a ler essa passagem quando estávamos discutindo Locke. Ele vai dizer: ele, ao eu, ao si próprio, a isso que nós somos, a nós, é-lhe possível fazer isso, ou seja, pensar-se como pessoa, nós nos pensamos como pessoas, nós nos reconhecemos como pessoas, devido apenas a essa consciência que é inseparável do pensamento. Aqui, mais uma vez, Locke enuncia a tese da transparência. Não se separa a consciência do pensamento, não se separa a consciência de nossas ideias de reflexão e das nossas ideias de sensação. Quando nós somos afetados por essas ideias, nós temos delas consciência. Então, mas o que importa nessa passagem é justamente o fato de que quando temos uma percepção de uma ideia, nós estamos simultaneamente nos percebendo. Então é o caráter reflexivo de cada ato de percepção. Então eu vou reiniciar a leitura. É-lhe ao eu possível fazer isso, pensar-se como pessoa, devido apenas a essa consciência que é inseparável do pensamento, e pelo que me parece é essencial para este, sendo impossível para qualquer um compreender sem apreender que consegue compreender. Ou seja, não podemos ter ideias sem apreender que conseguimos ter ideias. Não conseguimos compreender sem aprender que se consegue compreender. Quando vimos, ouvimos, cheiramos, sentimos, refletimos ou desejamos alguma coisa, sabemos o que estamos a fazer. Então nós não podemos não ter consciência de nossas atividades mentais. E, como veremos na sequência, em cada um desses momentos de consciência em particular, nós estamos aprendendo a nós mesmos simultaneamente. Então, em Locke, a condição da autoconsciência é a consciência de estados mentais particulares. Ao estar consciente de uma ideia, o eu conhece a si próprio por meio desse ato da consciência, de modo que as operações mentais não podem ser exercidas sem a presença daquilo que Locke denomina ato reflexo de percepção. E o ato reflexo de percepção nada mais é do que isso. Eu estou sentindo uma ideia, estou pensando em uma ideia, e enquanto estou tendo consciência disso, eu estou me percebendo. Então eu estou consciente de mim próprio no ato de perceber. E é claro que esse ato de reflexo da percepção não é senão a autoconsciência. Portanto, até que ponto é que a consciência está agregada a um agente individual de forma que outro provavelmente não possa tê-la, será para nós difícil de determinar. Até que saibamos que tipo de ação é que não pode ser realizada sem a companhia de um ato reflexo de percepção. E o modo como é concretizado pelas substâncias pensantes que não podem pensar sem estarem conscientes disso mesmo. Então, o Locke está sendo muito claro sobre como ao estarmos conscientes de atos mentais, atividades mentais, estados mentais particulares, nós simultaneamente estamos conscientes do nosso próprio eu. Então, a consciência é o fundamento, a consciência desses atos, estados mentais particulares, é o fundamento da autoconsciência. Nós nos apreendemos por um ato reflexo de percepção ao estarmos conscientes. E qual é a minha hipótese, portanto? É que é possível identificar aquela noção de percepção e pensamento refletido, aquela noção humeana, do 28º parágrafo do apêndice ao tratado,
com o ato reflexo de percepção que nós vimos agora no Locke. De modo que Hume falaria da autoconsciência na passagem do apêndice, um fenômeno que, é claro, muito mais específico do que o fenômeno mais geral da consciência, que é aquele fenômeno de se estar consciente de todo e qualquer estado mental, toda e qualquer atividade mental. Então essa é a minha sugestão, que na passagem em que Hume parece definir consciência como percepção ou pensamento refletido, nessa passagem deve ser compreendida no contexto da discussão em que ela é apresentada, de modo que o interesse de Hume é pela autoconsciência, não pela consciência em geral. Esse é meu gato, gente, que está subindo em cima do meu computador. Então, a posição de Hume é a seguinte: em todos os casos em que a mente percebe, seja uma impressão de reflexão, seja uma impressão de sensação, seja uma ideia, o eu torna-se consciente de si próprio. E essa é uma tese que o Hume já havia adiantado alguns parágrafos antes no apêndice. No 23º parágrafo, por exemplo, no 24º parágrafo, ele já anuncia essa tese de que em cada um dos atos de percepção nós estamos percebendo a nós próprios. Então, cada ato de consciência está ali também a autoconsciência. Ele nos diz, por exemplo, no 23º parágrafo: quando volto minha reflexão para mim mesmo, nunca consigo perceber esse eu sem uma ou mais percepções, e não percebo nada além de percepções. Então, é na consciência de perceber que eu estou me percebendo. E também no 24º parágrafo, podemos conceber que um ser pensante tenha muitas ou poucas percepções. Suponhamos que a mente seja reduzida a um estado inferior ao de uma ostra. Suponhamos que tenha apenas uma percepção, como a de sede ou fome. Consideremo-la nessa situação. Sois capazes de perceber alguma coisa além dessa mera percepção? Possuis alguma noção de eu ou substância? Se não a possuis, a adição de outras percepções nunca poderá vos dar essa noção. Então, essa mera percepção é ali que nós nos apreendemos, naquela percepção em cada um dos atos particulares de consciência. E essa compreensão de Hume sequer parece ser original do apêndice. Na seção, é claro que na seção da identidade pessoal, no livro 1 do Tratado da Natureza Humana, o Hume também já anuncia essa posição. Mas como eu vou considerar essa seção na próxima videoaula, eu não vou ir até lá por enquanto. Eu vou apenas ao livro 2 do Tratado da Natureza Humana. Ao discutir as paixões da mente, as impressões de reflexão, são as paixões, o Hume, em pelo menos 2 momentos, nos fala justamente isso. Essa posição de que em cada ato de consciência nós estamos conscientes de nós próprios. Por quê? Então ele nos diz: é evidente que, como estamos em todos os momentos intimamente conscientes de nós mesmos, de nossos sentimentos e paixões, as ideias destes devem nos tocar com maior vividez que as ideias dos sentimentos e paixões de qualquer outra pessoa. Então, de que maneira seria possível estar consciente de si em todos os momentos, se não por meio da consciência de estados mentais particulares? Sentindo fome, sentindo sede, refletindo sobre a filosofia humiana, pensando no amanhã, se lembrando do passado. Em cada um desses momentos nós estamos intimamente conscientes de nós mesmos. Mais uma vez, a autoconsciência depende da consciência. E ele nos diz também: a consciência da própria pessoa, de quem, e aqui eu cito o Hume, de quem estamos a todo momento conscientes, só pode acontecer por meio de atos particulares de consciência.
em cada uma das ocorrências de percepção. Portanto, eu encerro aqui essa breve exposição para concluir a discussão daquela passagem, intrigante passagem do apêndice. Então, ali o Hume não está falando de consciência, ele não está explicando ali o que ele entende por consciência. Ali ele está simplesmente nos falando sobre a autoconsciência. Então, o que quer dizer a autoconsciência enquanto pensamento, enquanto percepção ou pensamento refletido? Em cada ato de perceber, nós estamos conscientes de nós próprios. Em cada ato de perceber, de pensar em uma ideia, sentir uma impressão, nós temos ali um caráter refletido, que nos permite apreender a nós próprios, enquanto entidades, enquanto aquilo que está consciente de realizar aquela ação, de pensar aquela ideia, de sentir aquela impressão. E nosso próximo encontro será dedicado a discutir aquelas questões de epistemologia de modo semelhante a que discutimos em Locke e Berkeley, que é a questão do conhecimento da mente para além das suas ideias, das suas percepções.